Samples e interpolações são ferramentas aí utilizadas na criação de músicas há muitos anos, há décadas. Mas de uns tempos para cá, com o crescimento das redes sociais, esses termos vêm se popularizando, né? De forma negativa, de forma positiva. Pessoas confundem um pouco o que um significa, o que o outro significa. E a gente está aqui para falar um pouco disso hoje. O que é sample, o que é interpolação, qual a diferença entre os dois, o que é necessário para obter permissão para utilizar um sample ou uma interpolação, de onde eles surgiram e exemplos de cada um deles. Então fica aqui comigo se você tem curiosidade para saber mais sobre isso. Antes de qualquer coisa, muito prazer, meu nome é Bruno de Maio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal como um todo, né? E eu já vou, antes de começar o rolê, né, o assunto de hoje, pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, seguir a gente pelas redes sociais para a gente se conectar mais sobre música fora daqui do YouTube, e se for do seu interesse dar um suporte a mais para a gente se manter firme aqui no YouTube, sabe? Pode se tornar um membro, ter alguns benefícios em troca. É só você clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e curtir, conferir as opções que você tem, ok? Então vamos lá, vamos falar de samples e interpolações. Vamos começar com sample, ok? O que é um sample? O sample é uma espécie de um Ctrl+C, Ctrl+V, ok? É quando um artista, um produtor, alguém pega um elemento de alguma música já existente e insere ele da forma que ele é na música nova, no trabalho que ele vai recriar ali, certo? É um Ctrl+C, Ctrl+V. Ainda que ele possa acelerar aquele pedaço, aquele trecho vocal, instrumental, ou diminuir o ritmo dele, né? Brincar, botar efeito em cima ali, qualquer coisa, trocar inclusive a ordem de notas ali, mas pegar o trecho e colocar na música nova. Isso é um sample. E não precisa ser necessariamente de uma música. Pode ser um vocal de uma performance ao vivo, pode ser uma fala, pode ser um exemplo. Se você ouvir como eu posso dizer, uma música que tem um som de um pato no fundo, é um sample de um pato, entendeu? É um bebê chorando, é um sample de um bebê chorando. Vocês entendem? É um Ctrl+C, Ctrl+V. Pegou daqui e colou aqui. Isso é um sample. A gente vai ver um pouquinho nos exemplos aqui, mas antes, como foi que surgiu o sample? A ideia de se usar um sample surgiu com a criação do hip hop entre os DJs de Nova York lá entre as décadas de 60 e 70, quando eles tentavam criar ali novos sons, novos ritmos, usando pedaços diferentes de outros ritmos, pegando ali a bateria de uma música mais soul, mais funk, e usando melodias de músicas clássicas e tudo mais, e criando uma coisa nova, acelerando, desacelerando e tudo mais, para criar uma coisa nova mesmo. Só que com o tempo, com a popularização do hip hop, é claro que esse gênero, ao chegar em tantos ouvidos, as pessoas, os donos dessas obras que foram misturadas ali nesse novo som, perceberam, né, a utilização e começaram a processar, né, tal, a cobrar direitos em cima daquele trabalho. E foi meio que aí que surgiu a ideia de sample, de samplear uma música com créditos oficiais, né, dados ao devido artista que criou aquele trabalho anteriormente. E como funciona para usar um sample? O que é necessário? Para você usar um sample do jeitinho que eu expliquei, você tem que ter autorização não só dos compositores e dos produtores da música, mas também do dono da música. O que significa isso, né? O dono das masters, o dono da gravação. A gente já sabe muito sobre esse assunto aí, por causa do que aconteceu aí com a Taylor Swift e tal, muita gente ficou sabendo um pouco mais sobre isso. Então precisa de uma autorização bem geralzona, normalmente de gravadora ou de grandes nomes de empresários que estão por trás aí das masters da música, porque você vai utilizar aquela gravação e copiar, né, e colar em cima da sua música. Então é um buraco mais embaixo, assim, não é tão fácil conseguir autorização para um sample. Isso vai mostrar que a gente vai ver exemplos de sample agora. Depois que eu começar a explicar a interpolação, vocês vão entender que muita coisa que a gente chama de sample, na verdade é uma interpolação, tá? Mas vamos conferir uma montagenzinha aí com alguns exemplos de sample que eu dei aqui para vocês, que é um copia e cola, seja de um instrumental,
de um vocal, de uma fala numa performance ao vivo. Confere aí, vamos ver. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, toy. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit-ups. On the floor. He's up in here tonight. No fighting. We got the refugees up in here. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. She give me money when I'm in need. Yeah. Yes. So crazy right now. Stone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. You out there? Louder! E aí, deu pra entender? Eu acho que deu pra entender, né? Se vocês tiverem dúvidas ainda, vocês me perguntem, mas eu acho que deu pra entender, tá? E vamos agora pra interpolação. O que é interpolação? Qual é a diferença? Diferente do sample, o Ctrl+C, Ctrl+V não rola aqui. É pelo contrário, você vai pegar um trecho que você quer utilizar de uma música e você vai recriar esse trecho. Como? Como você quiser. Se for uma melodia vocal, por exemplo, você pode cantar aquele trecho. Ao invés de utilizar a voz daquele artista, você vai cantar aquele trecho, aquela melodia, seja com a letra original ou com outra letra, utilizando só a melodia. Então isso é uma interpolação. Se você pegar um instrumental de uma música, um trecho instrumental dessa música, mas você regravar esse trecho utilizando qualquer instrumento que seja necessário, seja sintetizador ou instrumento mesmo, você pode regravar, assim como a Taylor Swift fez. Um bom exemplo, né? A Taylor Swift regravou as músicas dela, certo? E pôde utilizar mesmo não sendo a dona desse material, porque ela era compositora da maioria, né, de todas as músicas e tudo mais. Então ela está regravando as músicas. É basicamente isso, só que é claro que não com a música inteira, e sim com um trecho, ou um refrão, ou um vocal, ou um instrumental. Você vai recriar aquilo com a sua voz, ou com backing vocals, ou com outros instrumentos, como quer que seja. Entenderam? Essa é a diferença, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. É uma recriação de um trecho que você quer utilizar. Você não vai usar a gravação em si, você vai usar a sua própria gravação. E como que faz para usar a interpolação, né? Para obter autorização para usar a interpolação? É diferente do sample porque é um pouco mais fácil. Você não precisa, como eu falei da Taylor, que eu estou usando como um bom exemplo aqui, você não precisa da autorização do dono das masters, né, do dono da música, que é o que normalmente dificulta mais a utilização dos samples. Você só precisa da autorização do compositor daquela melodia, ou da melodia, ou da letra, ou do produtor daquele trecho e tudo mais. Você precisa da autorização de quem criou aquilo ali. Então se torna um pouco mais fácil de conseguir autorização para interpolações. Por isso que a maioria do que a gente vê por aí
é através de interpolação e não sample. E como que surgiu a interpolação? Bom, aí é muito simples, né? Com a dificuldade de se conseguir autorização para samples, as pessoas começaram a utilizar dessa forma, como a Taylor, regravando as coisas que elas querem usar, mas não tem autorização do dono das masters, ok? Essa é a diferença também em termos de autorização para utilizar. De qualquer forma, das duas formas, é necessário autorização para não ter problema com direitos autorais que podem dar ruim real, ok? E vamos para exemplos, então agora vocês vão entender como a maioria dos casos, muitos casos que a gente vê por aí, que a gente chama de sample porque é um termo que se popularizou, na verdade é uma interpolação. Roda aí. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Buy myself all of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels. These are a few of my favorite things. I had the time of my life. Oh, don't you leave me this way. Won't you wait another hour or two? You'll never see me again. Oh, now I'm gonna cry for you. Fergalicious definition, make them boys go loco. It's Fergalicious. Supersonic motivating rhymes are creating. Supersonic. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so I wanna feel this moment. Miss Worldwide. E aí, gostaram? Entenderam? Eu vou, pra terminar aqui, responder uma pergunta que tem muita gente que diz pra mim: eu não sei a diferença entre sample, interpolação e plágio. Vamos lá. Plágio não é um recurso, não é uma ferramenta, certo? O plágio nada mais é do que uma interpolação não creditada. Basicamente é isso, ou um sample não creditado, mas na maioria das vezes uma interpolação, certo? E normalmente, possivelmente, não é proposital. Música é mais fácil de existir uma coincidência criativa do que vocês imaginam. Então essa onda de criminalizar o sample é muito sem noção, porque é algo que existe há muitos anos e provavelmente o artista que você gosta já fez pelo menos uma vez, ok? E é super normal, eu inclusive adoro um bom uso de sample ou de interpolação. E o plágio é quando não existe o crédito, basicamente. É quando é feita a interpolação, mas não foi creditado. E aí o artista vai lá, reconhece o trabalho dele naquela música, processa por plágio, por cópia, e aí o artista pode provar que não, ou perder, né? E ter que creditar ele a partir dali, através de um sample ou de uma interpolação. Por exemplo, né, rolou todo o bafafá da Olivia Rodrigo com Good For You e Misery Business, da banda Paramore, que não foi creditada. Eu entendo e eu tenho certeza absoluta que não foi uma interpolação proposital. Pode ter sido uma memória criativa ali que acabou se tornando aquela música, porque ela tem momentos melódicos muito parecidos, mas não é a melodia idêntica do refrão todo, ok? Como tem uma semelhança, nem precisou ir para a justiça. Para evitar problemas, concederam os créditos de interpolação para Misery Business. Como se ali dentro do refrão de Good For You tivesse pedaço da melodia de Misery Business. Entenderam? Esse é o rolê, essa é a diferença entre plágio, vamos dizer assim, né, e sample e interpolação, tá? Para quem tinha essa dúvida. E eu não posso deixar de terminar esse vídeo deixando a dica para você: para com essa babaquice de criminalizar o uso de sample, ou de menosprezar ou usar para exaltar outra, o quanto um artista ou outro usa mais ou menos de samples e interpolações, como se fosse um demérito assim de criatividade. Porque não é bem por aí que funciona, muito pelo contrário, é muito criativo você pegar algo
clássico, antigo, ou às vezes até desconhecido, e transformar em algo novo, fresh, reciclar aquilo de uma forma que soe original para toda uma nova geração, sabe? Diferente de simplesmente fazer um cover, né? Existem casos e casos, existem interpolações e samples muito bem utilizados e outros que você ouve e fala assim, ok. Mas acho que também aí vai do gosto de cada um, né? Gostou da música? É isso que importa pra você. Então, né, vamos utilizar esse vídeo aqui pra gente aprender esses termos, o que cada um significa, já que é tão falado hoje em dia, pra gente saber do que a gente tá falando, né? Eu mesmo não sou produtor musical, mas eu sou um entusiasta, um apaixonado por música há décadas e décadas, então eu sempre pesquisei as coisas que me interessam. Antes mesmo das redes sociais bombarem aí pra falar de música, eu já sabia o que era um sample, por exemplo. Eu acho legal a gente saber das coisas que a gente fala por aí, os termos que a gente fala, o que eles realmente significam, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, eu quero fazer umas perguntinhas pra vocês aí, o que te surpreendeu aqui em relação a essas diferenças que você aprendeu aqui nesse vídeo, quais dos exemplos que vocês não sabiam que era um sample ou uma interpolação, e pra você qual é o sample ou a interpolação mais bem utilizado nessa vida. Eu quero saber se você aprendeu a lição. Você vai me dar um exemplo aqui de sample e um exemplo de interpolação que eu não mencionei aqui no vídeo, que eu quero ver se eu ensinei direitinho pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tudo que eu já falei lá no começo, eu vou relembrar aqui pra você que não fez ainda, né? Já deixa o like, segue a gente nas redes sociais que a gente fala muito sobre música também o tempo inteiro. E se você puder compartilhar esse vídeo por aí, a título de informação para todo mundo que interessar, ajuda bastante aqui no engajamento do canal. Então, muito obrigado por terem assistido, 2 beijos para você que ficou aqui até o fim me ouvindo, e até o próximo vídeo. Fui!